Olá, muito boa tarde para você. Começando o Globo Esporte, daqui a pouco você vai ver, hein, como é que foi a vitória da seleção nas eliminatórias. Mas eu começo falando de Fluminense, que joga hoje contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Você vê ao vivo na Globo, logo depois de Império. Pode até perder por um gol de diferença o Fluminense. E ó, vai ter torcida muito especial do menino Emanuel. As mãos de Emanuel ainda são pequenas para dominar as notas musicais. Aos 5 anos, ele mostra que leva jeito. Além da música, o Emanuel gosta muito de futebol. Com a pandemia, ele ainda não conheceu o Maracanã. Então os pais dele tiveram uma ideia: usar a música também para o pequeno torcedor expressar o sentimento pelo clube do coração. Mas não foi por causa desse talento que ele ficou conhecido. Olha aí o Emanuel se recusando a colocar a camisa do Flamengo. Isso aí. Manuel, bota. Eu não gosto dele. Você não gosta do Flamengo, não? Não. Você gosta de quem? O pai flamenguista tentou. Infelizmente, ele acabou optando pro Fluminense. Ele fala muito que gostou muito foi das cores do Fluminense, né? Virou, graças a Deus. Depois do vídeo, Emanuel foi presenteado pelo projeto Primeira Camisa, iniciativa de um grupo de tricolores que arrecada dinheiro para comprar uniformes, para incentivar a formação de novos torcedores do Fluminense. Nós estamos tentando estimular um movimento que a gente está chamando de Primeira Camisa, né, para doar camisas, a primeira camisa para essas crianças, né? Às vezes, a primeira oportunidade que ela tem, ela define esse amor para a vida inteira. Vamos botar? Emanuel foi até a sede do clube, visitou a sala de troféus e ganhou o uniforme do time. Eu sou muito nice. E amanhã o Flamengo estreia na Copa do Brasil, joga contra o Coritiba ao vivo no Sport TV, 7 da noite. O álbum de conquistas está quase completo. Foram 9 títulos desde que esse time do Flamengo foi montado em 2019. Uma geração que já está marcada na história. Mas ainda falta uma taça para Gabigol, Everton Ribeiro, Diego Alves e companhia, a da Copa do Brasil. Esse grupo do Flamengo que ganhou quase tudo parece ser insaciável em relação aos títulos. E o fato de não ter conquistado a Copa do Brasil, sem dúvida, cria uma motivação especial para a competição. A Copa do Brasil começa amanhã para o Flamengo. Por estar disputando a Libertadores, a equipe carioca já entra na terceira fase da competição. O adversário é o Coritiba, que está na Série B do Brasileiro. Independente da série que esteja o adversário, é bom tomar cuidado e respeitar. Ela marcou o início da trajetória dos 2 últimos treinadores que conquistaram títulos com este Flamengo. Jorge Jesus e Rogério Ceni fizeram a estreia deles em jogos da Copa do Brasil, mas ambos foram eliminados ainda no começo do trabalho. Agora, Rogério Ceni vai ter uma nova chance. Aliás, esta é uma taça que ele nunca levantou, nem como jogador. Só que, por enquanto, Ceni vai ficar afastado dos próximos 2 jogos do Flamengo. O técnico testou positivo para a Covid-19. Maurício de Souza, treinador do Sub-20, vai comandar o time contra o Coritiba. Em campo, o Flamengo montou uma logística para contar com os jogadores que foram convocados pelas seleções principal e olímpica. Gabigol, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Gerson e Pedro chegam no dia do jogo em Curitiba. Todos os esforços para garantir força máxima em busca da taça que ainda falta na prateleira deste Flamengo vencedor. E agora é oficial, hein? Flamengo e Olympique de Marselha anunciaram agora há pouco a contratação do Gerson pelo clube francês. Falando de Botafogo, tem jogo domingo, 4 da tarde, contra o Remo pela Série B, você vê ao vivo e exclusivo no Premier. Faltam só detalhes burocráticos para o Botafogo anunciar o atacante Diego Gonçalves, que se destacou jogando no Mirassol, no Paulistão. Apita Leandro Pedro Voaden. E o Vasco está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. A vitória sobre o Tombense em abril foi um marco no trabalho de Marcelo Cabo no Vasco. Hoje eu pude colocar
aquela equipe que eu acho ideal para iniciar uma temporada. Time definido e sinais de evolução, como na vitória sobre o Flamengo por 3-1 no Campeonato Carioca. Mas parou por ali. Os jogos contra Operário e Ponte Preta pela Série B mostraram que muita coisa precisava melhorar. O time tem muita dificuldade no meio-campo. É lento, é pesado, não tem velocidade. Então ele precisa rejuvenescer esse meio-campo, dar mais velocidade para a bola poder chegar na frente. Para Morato, para Cano, para Léo Jabá, para quem estiver lá na frente. A campanha na Copa do Brasil mostra essa dificuldade do time em criar situações de gol. Nos 2 primeiros jogos, contra Caldense e Tombense, o Vasco finalizou menos do que os adversários. Só melhorou contra o Boa Vista, que volta a enfrentar hoje em São Januário. O time pode ter mudanças, com Galarza e Marquinhos Gabriel nas vagas de Rômulo e Sarrafiori. Como venceu o jogo de ida por 1-0, o empate garante a vaga nas oitavas de final da competição. O Vasco vai fazer jogo difícil contra qualquer um, inclusive nesse confronto da Copa do Brasil contra o Boa Vista, mesmo sendo em São Januário. São confrontos absolutamente equilibrados. Depois do intervalo, a vitória do Brasil sobre o Paraguai e a declaração conjunta dos jogadores sobre a Copa América nas redes sociais. A autora dessa jogadaça foi a tenista americana Coco Gauff, um fenômeno de apenas 17 anos. Nossa! Genial! Mas a Coco perdeu a cabeça depois de errar 2 saques nas quartas de final de Roland Garros. Nossa! E acabou derrotada pela tcheca Bárbara Krejcikova. Você acompanha os principais jogos de Roland Garros ao vivo no Sport TV 3. O podcast Ponte Aérea analisa os playoffs da NBA, ge.globo/Ponte Aérea e também nas principais plataformas de áudio. Tá feita a dica aí para você. Santos e São Paulo passaram para as oitavas da Copa do Brasil. São Paulo, inclusive, com uma tremenda goleada. Quer ver como é que foi? Começou tomando susto, né? 28 segundos de jogo. 4 de julho do Piauí abriu o placar. Gol do Dudu Beberibe aí, 1-0. Depois o Luciano empatou. Não vai perder a conta não, me ajuda aí. 1-1. Depois o Luciano dá assistência para o Pablo fazer. Aí, olhinho, Pablo, 2-1, virou. Aí o Gabriel Sara, cabeçada, 3-1. Pablo vai fazer o segundo dele agora. No caso, o Pablo fez 3 nesse jogo, 4-1. Rigoni vai fazer 5-1 para o São Paulo. E não tá acabando não, hein? Porque depois vem o sexto com Bruno Alves de Peixinho, zagueirão. Aí, bonito. Aí o Chico Bala vai dar uma força, rapaz. Não é Escobar, não é Chicobá, Chico Bala. 6-1. Aliás, 7-1. E aí o Pablo fez o terceiro dele, 8-1. Jesus. Depois o Luciano fez o segundo ainda, 9 São Paulo, 1, 4 de julho, São Paulo classificado para as oitavas de final. E olha o golaço do Marcos Guilherme, primeiro dele com a camisa do Santos. Vitória por 1-0 em cima do Cianorte do Paraná. Santos tinha vencido o jogo de ida por 2-0, classificou tranquilamente. Belo gol, hein? E ó, sexta-feira começa a Eurocopa, vai ter jogo ao vivo na Globo e todas as partidas no Sport TV. E uma das grandes atrações é o belga Kevin De Bruyne. Não é letra de médico, é de cirurgião. Que escreve com os pés parábolas no ar. Com precisão milimétrica, com a direita ou a esquerda direto para companheiros ou redes adversárias, inclusive a nossa. Não é mesmo, doutor Kevin? A bomba do De Bruyne, chute cruzado. Nem todo brasileiro criou ranço. Ele é um cara gente boa, um cara alto astral e que quer vencer. Então, isso me faz ser fã dele também. Gabriel e Gabriela são fãs.
ela criou um perfil em português em homenagem ao belga. Ele começou nas categorias de base do Gent, aí depois ele foi pro Chelsea, pro Werder Bremen, pro Wolfsburg e pro Manchester City. O fanatismo vem de 2014. Gabriela chegou a vê-lo no aquecimento antes de Bélgica e Coreia do Sul em São Paulo. Mas De Bruyne não entrou em campo, foi poupado. Pra mim valeu a pena demais, eu falei, meu Deus, ele está aqui na minha frente, e ele é real, ele existe. Com o número 7, De Bruyne foi titular dos outros 4 jogos da Bélgica naquela Copa, inclusive contra a Rússia, aqui no Maracanã. Os belgas foram até as quartas de final, eliminados para a Argentina. Iriam mais longe 4 anos depois. A gente lembra por obrigação jornalística. Como torcedor, a vontade é esquecer. Kazan, Rússia. A patada de De Bruyne acabou com o sonho do ex. E eu ainda tive que ir à Bélgica depois. Acabei conhecendo quem botou esse rapaz no mundo. Kevin De Bruyne. Yes, Kevin De Bruyne. 3 anos depois, o filho mais velho só aumentou o orgulho. Protagonista no clube, Manchester City, campeão inglês. E quem tá de dentro percebe mais ainda, né? A qualidade que ele tem. Aos 29 anos, Kevin é referência da Bélgica, seleção líder do ranking da FIFA. Eu acho que o Kevin é o motor que mantém nossa equipe funcionando. Mas esse motor ainda precisa de reparos. Por causa de uma lesão na face na final da Liga dos Campeões, Kevin De Bruyne está fora da estreia contra a Rússia. Mas depois quer estar tininho para levar a Bélgica ao inédito título da Euro. A base da Bélgica ainda é a mesma de 8, 9 anos atrás e acho que isso pode ser uma vantagem para nós. E se isso acontecer? Ele vai acabar sendo o melhor do mundo, sim, levar a bola de ouro para casa. Pelo menos na Eurocopa, não corremos o risco de encontrar de novo o loirinho malvado pela frente. Quando o Pedro entrou em campo e perfilou para o hino, não imaginava a dificuldade que teria para marcar um golzinho. Pedro tocou de cabeça pro Pedro, saiu o gol para fazer a defesa. Olha o Pedro! O amistoso da seleção olímpica contra a Sérvia em Belgrado foi tranquilo, sem sustos. Primeiro gol, inclusive, foi um golaço. Boa bola pro menino, olha o Pedro pedindo. Cruzamento, vai chegar o Arana. Gol do Brasil! O Pedro ainda demorou mais um pouco para fazer o dele. Apesar de tentar muito. Teve até lance duvidoso, ó. Essa bola aí entrou ou não, hein? O árbitro achou que não. Ela até quica dentro, olha só. A gente vê que ela tá quicando dentro. A questão é saber se a bochecha dela realmente entrou. Até que aos 29 do segundo tempo... Trouxe bem o Malcom. Me dá a bola pro Pedro. Agora é pra fazer, Pedro. É pra fazer. E como o Pedro é incansável, nunca desiste, ele ainda teve tempo de fazer outro. De calcanhar. Agora pro Pedro, Gol! Sabe de quem? Pedro é o nome da emoção. Brasil do insistente Pedro 3, Sérvia 0. E o time principal do Brasil venceu o Paraguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O pessoal já está em São Paulo, daqui a pouco tem a convocação para a Copa América, né? Deixa eu conversar com o Renato Cury, está em frente ao hotel da seleção e acompanhou a chegada dos jogadores. Tudo tranquilo por aí, sem aglomeração, meu querido Renato? Sem aglomeração, Escobar. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Os jogadores chegaram no aeroporto de Guarulhos por volta das 5h30 da manhã e alguns jogadores já partiram dali mesmo, o próprio técnico Tite. Alguns vieram aqui para esse hotel. O Neymar, por exemplo, chegou aqui por volta de umas 6h20, 6h30 da manhã, passou voando pelo saguão e foi embora. Isso porque nessa quarta-feira, hoje e na quinta-feira, eles estão de folga e aí fica a critério deles a agenda. O Gabriel já não, chegou aqui por volta das 6h30 da manhã, optou por dormir um pouquinho, descansou, acordou e faz uns 10 minutinhos mais ou menos deixou o hotel aqui na capital paulista. Ontem, o Brasil venceu o Paraguai, né? Quebrou um tabu histórico. Depois de 35 anos, venceu em Assunção
e quem conta essa história é o repórter Edson Viana. Conduzir a seleção é uma tarefa pesada e às vezes parece que as pernas não aguentam. Aí vem um momento de alívio. Eu quero comemorar um pouquinho. E motivos não faltam. Em eliminatórias, o Tite nunca perdeu desde que assumiu a seleção há 5 anos. Em 18 jogos, foram 16 vitórias e 2 empates. A campanha rumo ao Catar é avassaladora. São 6 pontos de vantagem sobre a Argentina. Mas se dentro de campo a vida do Tite é uma tranquilidade só, fora dele, as turbulências atrapalham. Não sou hipócrita, não sou alienado e sei que as coisas acontecem, pipocando, mas eu sei dar prioridade. Prioridade é o meu trabalho, a dignidade do meu trabalho. Depois do jogo contra o Paraguai, os jogadores finalmente se pronunciaram sobre a Copa América, que foi transferida para o Brasil num grave momento da pandemia. Num texto único nas redes sociais, disseram que estão insatisfeitos com a condução da Copa América pela Conmebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Falaram ainda que é importante frisar que em nenhum momento quiseram tornar essa discussão política e encerraram dizendo que são contra a organização da Copa América, mas nunca dirão não à seleção brasileira. Nós somos jogadores, a gente é ciente do nosso papel, é um papel importante, né? Mas só que deixar bem claro que em nenhum momento a gente negou de vestir essa camisa aqui. Uma noite de assuntos espinhosos e uma atuação segura. E foi uma noite de Neymar. Aqui no gramado do Defensores del Chaco, ele igualou o número de gols em eliminatórias de 2 gigantes do futebol brasileiro, Zico e Romário. Até hoje, ninguém marcou mais pela seleção brasileira na competição do que esses 3, 11 cada um. Estou muito contente, muito feliz por esses números, por alcançar, né, esses craques, esses grandes jogadores que são Zico e Romário. Para mim é uma grande honra. E esperou apenas 3 minutinhos no jogo para alcançar os dois, depois que o Gabriel Jesus disparou e o Richarlison não alcançou. Neymar é o nome dele. Nada poderia ser melhor do que um primeiro gol tão cedo, tão rápido. Foi uma grande jogada do Jesus. Eu fui acompanhando a jogada e a bola acabou sobrando para mim ali. Pude ser muito feliz na finalização e fazer o gol. O Alderete não foi assim tão feliz depois da pancada que mandou para cima do Ederson. Depois o Éder Militão que apareceu entre o goleiro e o Almiron. Salvou o Militão! O outro zagueiro brasileiro, Marquinhos, iria aparecer lá no ataque, mas a cabeçada não saiu como ele queria. Essa confesso que fiquei com o gol preso na garganta. Gabriel Jesus, afinado com o Neymar, deu a ele a chance de fazer outro, mas dessa vez o final foi diferente. E mais uma vez, não teve gol do Gabigol, bem que ele tentou. Já nos acréscimos apareceu a outra versão do Neymar, o craque generoso, líder de assistências nas eliminatórias. A quarta foi parar no sortudo e preciso Paquetá. Restando 30 segundos para acabar o jogo. De Neymar para Paquetá, de esquerda. Os dois se cumprimentam. Um belíssimo gol do Brasil. Depois de 4 jogos, enfim, o Brasil voltou a vencer o Paraguai aqui. Conseguimos fazer o nosso jogo, conseguimos impor a nossa força e conseguimos fazer os gols que a gente queria. Se conduzir a seleção é a pesada tarefa do Tite, pelo menos ele tem encontrado muitas pernas habilidosas para ajudar. 35 anos sem vencer o Paraguai lá. 4 jogos, né? Pois é, o Brasil não ganhava lá desde 85. Sexta-feira tem mais Brasil, hein? Ao vivo na tela da Globo, amistoso da seleção feminina contra a Rússia. Atenção, 4 da tarde para você não perder. Grande abraço, até amanhã. Pode subir as letrinhas. Até mais.